Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, e a Isaque, seu filho. Ele rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar onde Deus havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, ele viu de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com os jumentos, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado a Deus, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos fogo e o cutelo. Assim, eles caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia lhe designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele e dispôs lenhas. Ele amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, ele tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então lhe disse: Não estenda as mãos sobre o rapaz, e nada lhes faça, pois sei que agora temes a Deus. Perguntou-lhe: Porquanto não me negaste o teu filho, teu único filho? Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs a Abraão o nome daquele lugar de O Senhor Proverá, ou talvez na sua Bíblia, Jeová Jiré. Daí disse: até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: Eu jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Bem, feche seus olhos aí, vamos orar mais uma vez. Pai, nessa noite nós oramos ao Senhor, e nós te pedimos que pela tua graça o Senhor fale conosco. Fale conosco a tua palavra aos nossos corações. Hoje, Deus, em nome de Jesus, coloque sobre nós uma fé sobrenatural. Que essa fé nos transforme, nos molde, e que cada dia, Pai, possamos ser transformados de glória em glória, até que possamos ser parecidos contigo, em nome de Jesus. Amém? E amém. Hoje eu quero falar para os irmãos sobre como passar pelas provas
vitoriosamente. Alguém aqui já conhecia esse texto? De Abraão tendo que levar o seu filho a sacrifício? Alguém já? Eu lembro, a primeira vez que eu ouvi, eu acho que era uma criança ainda. Aí eu fiquei pensando, misericórdia, minha mãe fazer um negócio desse, eu corro na hora. Porque se é criança, você não vai entender muita coisa. Mas quando eu era criança, eu li esse texto e eu ficava muito assustado. Porque Deus diz para Abraão, fala assim, Abraão, eu vou te dar uma descendência. Você vai ter filhos, como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. Sua descendência vai ser maravilhosa, Abraão. E Deus vai lá e dá um filho para ele. E esse filho se chama Isaac. E está lá com seu filho já cresceu. Aquele já não é mais uma criança. Aqui ele vai ter lá, vamos dizer, com uns 15 anos de idade já. 15 anos, irmão. Abraão aqui já tem mais de 100 anos. Mas vamos voltar nisso depois. E Deus fala assim, Abraão, sim, Senhor, eis-me aqui. Abraão, é o seguinte, pega o teu filho, esse teu único filho. Eu quero que você vá lá para o monte e você vai sacrificar ele para mim. Abraão diz o quê? Não, Senhor, o que é isso? É isso que Abraão diz? Vou nada. É isso que Abraão diz? Isso é a voz de Satanás na minha cabeça. É isso que Abraão diz? Ele vai. Ele pega o seu filho, ele vai lá e corta a lenha para ir lá sacrificar o seu filho. Você prepara o fogo para levar, prepara o cutelo, chama 2 servos para acompanhar. Depois de andar 3 dias, ele vê o monte de longe e fala para os servos, fiquem aqui, eu e meu filho vamos lá adorar e depois a gente volta. Ele pega a lenha, coloca para Isaac levar, nas costas de Isaac. Isaac carrega a lenha, mal sabe ele. Ele fala, você leva a lenha, Isaac, eu vou levar o fogo e o cutelo. Agora a versão Rafael Alencar, painho, tem fogo, tem lenha, mas cadê o cordeiro? Tá faltando nada não, nós estamos indo fazer sacrifício, tem tudo, mas não tem a receita principal. Filho, Deus proverá o cordeiro. E ele sobe, quando eles sobem, Abraão prepara tudo, faz lá o montezinho. Eu preparei uma imagenzinha que o vídeo está muito claro, eu tenho que ver o que é. E quando ele coloca a lenha, ele amarra o filho dele, ele prepara o cutelo, quando vai descer o cutelo, aí ele ouve uma voz bradando do céu, o anjo do Senhor fala, não faça nenhum mal a ele. Agora eu sei que você teme a mim, porque você não negou o único filho que você tem. E quando ele levanta os olhos, depois ele olha para trás, o que ele vê ali? Ele vê um cordeiro preso lá, pelos chifres. Ele pega aquele cordeiro, sacrifica o cordeiro, e ele chama aquele lugar de Jeová Jiré, ou o Senhor proverá, porque o Senhor proveu o cordeiro. Aí diz que ele vai voltar e Deus fala assim, Abraão, pela segunda vez ele ouve a voz de Deus, fala, Abraão, você não me negou seu filho? Agora eu reafirmo, eu juro. Deus não fala assim, Deus não diz, eu juro por Deus, porque Deus sendo Deus, ele fala, eu juro por mim mesmo. Eu juro por mim mesmo que a sua descendência vai ser grande. Assim como as estrelas do céu, assim como a areia da praia do mar. Ele diz que ele desce daquele lugar. Deus disse para que todas as nações da terra seriam benditas por causa da família de Abraão. E desce de lá e reencontra aqueles 2 servos. E ele vai para um outro lugar determinado, onde ele fixa um novo lugar para ele morar. E esse texto, irmão, é um texto assim forte, carregado de muita coisa que nós temos que aprender. Uma coisa que nós aprendemos, irmãos, que Abraão aqui, ele tem um pouco mais de 100 anos. E a gente pensa que quando a gente vai ficando mais velho, as coisas vão ficando mais tranquilas. Não, agora eu já estou aposentado, vai ficar tudo mais fácil. Não tem idade, irmão. Não tem idade para que a gente passe por situações, por provas. E Abraão é provado com essa idade que ele tem. Depois de tanto tempo, depois de uma idade tão grande,
ele ainda passa a passar por novos testes na vida dele. Volta comigo lá em Gênesis 22, nós vamos ler novamente o versículo 1 e o versículo 2. Para a gente saber o que nós temos que fazer para passar vitoriosamente. Gênesis 22, 1 e 2. Quem tiver sem Bíblia tem aqui, ó. Gênesis 22, 1 e 2. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Primeiro, irmãos, o que a gente tem que fazer para passar vitoriosamente pelas provas? Primeiro, espere os testes da parte de Deus. Sabe, quando mais nós perdemos as batalhas ou as provas, é quando a gente nunca está pronto. Tem uma das leis de Murphy, ele diz assim: o inimigo te ataca em dois momentos. Primeiro, quando ele está preparado, o inimigo te ataca. Segundo, quando você não está preparado. Nesse caso, não é o inimigo que está nos atacando, mas o Senhor está nos provando. Por que Deus nos prova, irmão? É para que nós sejamos aprovados. Para que nós possamos crescer na nossa fé, no nosso caráter. Para que haja mudança em nossas vidas. E passar por provas é necessário. Então, para que nós possamos passar por algumas vitoriosamente, eu tenho que esperar que cedo ou tarde provas vão chegar na minha casa. Provas vão bater na minha porta. Coisas podem acontecer comigo, com a minha família, e eu serei provado. Por quem? Por Deus. O inimigo não. O inimigo, ele vem nos tentar, ele vem tentar nos destruir, mas o propósito de Deus, quando vem a provação, é um único propósito: é o crescimento, é o amadurecimento. E quando vem a prova, nós fazemos o quê? Repreendo todo o mal, repreendo todo o levantar do inimigo. E às vezes, irmão, você faz espuma na boca de tanto repreender. E não adianta repreender, porque não foi o inimigo, aquilo não é algo mal para a sua vida. Mas aquela prova, Deus colocou na sua vida para que você cresça, para que você amadureça. E as pessoas que são imaturas, olha aqui, as pessoas que são imaturas são aquelas que acham que as provas nunca vão chegar na casa dela, que nunca vão acontecer com ela, que nada pode acontecer com ela. É o famoso crente iludido. Conhece o crente iludido? É aquele que acha que porque ele se converteu, nunca nada mais vai acontecer com ele. Nada mais pode acontecer. Nenhuma prova vai acontecer com ele. Ele acha que o caminho de servir o Senhor, para ele é sempre uma porta larga. É sempre um caminho largo. Nunca é um caminho estreito. E quando chega a hora da porta estreita, quando chega o caminho estreito, esse caminho aqui não pode ser de Deus, porque está difícil. Se está difícil, não é do Senhor. Se está difícil, o caminho não é esse. Para pensar, irmão. Se todo mundo pensasse dessa forma, se toda prova que nós passássemos, se toda turbulência que nós passássemos na nossa vida espiritual, nós falamos: não, isso aqui não pode ser o Senhor. Às vezes pode sim, irmão. Você tem que saber, diz a palavra de Deus, é enxergar o Senhor em todos os seus caminhos. Provérbios 3, 8, 9, 10 ou 11. Pode confiar em mim, é um desses 4 aí. Você precisa reconhecer a Deus no seu caminho. Porque às vezes você olha no seu caminho e você reconhece quem? Tudo na vida do ser humano é o diabo. Ele vive em torno do diabo. O diabo fez eu perder o ônibus.
O diabo não deixou o celular despertar. O diabo fez eu me atrasar. O diabo fez eu tropeçar. Tudo é o diabo na vida dele. Conhece crente que é assim? Tudo é o diabo. O diabo não presta mesmo não, irmão. Você pode jogar um monte de coisa nas costas dele que ele não presta mesmo. Mas tem coisa que não é ele, irmão. Aí tem irmão que ele joga tudo no diabo. Tem outros que não joga nem no diabo e não joga em Deus. É tudo ele. Não, isso aqui é culpa minha. Isso aqui é porque eu fiz coisa errada. Isso aqui é porque eu escolhi. Pode ser também. Mas quem é que eu tenho que procurar enxergar nessa situação? É Deus. Porque a nossa vida, nós que somos de Cristo, a nossa vida, ela está no controle do Senhor. E não do inimigo. E não do Satanás. Não é ele que controla a nossa vida. Não é ele que dirige nossa vida. Muitas vezes nós erramos por dar brechas em nossas vidas. Mas não é ele que controla a nossa vida, o nosso futuro, o nosso dia a dia. Então, quando eu passo por situações difíceis, primeira coisa que eu tenho que procurar enxergar: o Senhor. O que o Senhor está querendo na minha vida? O que o Senhor quer fazer em mim? O que o Senhor quer operar em mim? Porque essa escola, irmão, não é que nem escola do governo. Sabe aquela escola da prefeitura? Você vai... Você não precisa fazer nada na escola. Se você for, você passa de ano. É ou não é assim agora? Fez uma provinha ou outra. Não é um aluno bagunceiro. Você não precisa saber fazer nada, irmão. Vão passar você de ano. Mas na escola de Deus não é assim não, irmão. Quando vem a prova, Deus vai aplicar a prova para você. Isso aqui eu vou dar um improbation aqui em Deus. Vou dar uma enganada em Deus. Não funciona, irmão. Deus te prova para te aprovar. Esse é o propósito da aprovação. O propósito, diz a palavra de Deus em Tiago, é que nós sejamos íntegros. Que nós sejamos aperfeiçoados. Deus quer que cada dia que se passa você seja um cristão melhor. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. E Deus precisa nos tratar, irmão. Sabe por que muitas vezes Deus coloca prova em nossas vidas? Porque Ele já falou para você: muda. 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 E você fala: agora não. Está tão bom assim. Deus manda uma aprovação que ou você muda, ou você muda. Porque o propósito de Deus, irmãos, é te aperfeiçoar. Aleluia. O propósito de Deus, diz a palavra dele, é que nós sejamos íntegros. Íntegros diante dele. O que é ser íntegro? É ser inteiro. Não faltar em nada. Esse é o propósito de Deus. Que nós possamos nos apresentar a Ele no grande dia como um pequeno Cristo. Ele olhar para você e ver em você um pequeno Cristo. Agora, para isso, eu tenho que saber, irmão, testes vão chegar. Agora, saiba disso, irmão. Teste vem ou não vem? Você fala: vem, estou com 15 em casa agora, pastor, te apresento. Problema vem ou não vem? Vem. Às vezes, você não precisa passar por ele sozinho. É uma coisa que você tem que saber. Para isso há uma igreja. Para isso você tem os seus irmãos. Passar pela prova, passar pela dificuldade, é saber que Deus provém na hora da luta. Deus vai prover. E dei exemplos, irmãos, aqui de chá de cruz. E tinha dia, irmão. Tinha dia não, tinha mês, né? Que fala: meu Deus, como que eu vou resolver essa situação? Isso aqui é só um milagre para acontecer, né? Aí às vezes minha mulher chega e fala: não, porque blá blá blá. Vocês conhecem mulher, né, irmão? Então, mulher bem assim, né? Buzinando na minha orelha. Eu falo assim: pelo amor de Deus, dá um tempinho pra eu pensar. Eu vou resolver. Você vai resolver como? Não tem como resolver. Blá 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 blá. E no final daí, eu lembro que teve um dia que tinha que resolver, e eu sabia que não ia ter como resolver, e não tinha nem jeito de resolver, assim, pelos olhos naturais, né?
Aí eu lembro que naquele dia lá, teve as ofertas. Quem cuida geralmente é minha esposa e vai alguém contar junto. Aí no final do culto ela falou assim, teve um milagre. Eu falei, quanta novidade. Falou, alguém deu uma oferta de R$1.000. Eu falei, pronto, agora eu vou conseguir pagar a conta. Pagou a conta. Eu falei, não é assim que Deus faz? Porque Deus provê. Deus sempre proveu, irmão. Deus sempre proveu a situação. Até hoje eu não sei quem foi essa pessoa. Não sabe quem foi. Eu sei que foi Deus que enviou, irmão. Porque se não fosse aquilo lá, eu não sabia como nós ia fazer. Mas não teve nenhum mês, irmão, que a gente falar assim. Não teve jeito. Não tem como. Sempre, né? Dá um tiro daqui, coloca dali. Faz aquelas super manobras. E sempre se resolveu. Deus sempre proveu. A gente passa por esses testes e a gente passa por um propósito, irmão. Sabendo de uma coisa. Deus quer nos aprovar. Deus quer nos aprovar como quem cuida da obra de Deus, como os irmãos que estão na obra de Deus. O propósito de Deus é aprovar você. Segunda coisa, irmãos. Por quê? O que nós temos que fazer para passar vitoriosamente? Lê comigo lá no versículo de número 3 agora. Versículo de número 3. Diz assim. Aqui Deus já tinha falado com Abraão, né? Versículo de número 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho. Ele rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus havia indicado. Ao terceiro dia, Abraão, erguendo os olhos, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Quando, irmãos, nós passamos pelas provas da nossa vida, aqui Abraão sendo provado, quando nós passamos pelas provas, o que nós temos que confiar são os olhos na promessa e não nas explicações. Quando a gente passa, irmão, pela prova, qual que é a primeira coisa que a gente tenta falar com Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com a minha família? Por que comigo? Já parou para pensar? A gente sempre pergunta para Deus o porquê na hora da prova. Mas não é na hora da prova que a gente tem que perguntar. Quando está em tudo maravilhoso na nossa vida, você tem que perguntar assim: Deus, por que comigo? Por que com a minha família? É na hora boa que a gente pergunta essas coisas. Mas ninguém pergunta quando está tudo bem, irmão. Você pergunta, Deus, por que eu? Não tem um problema na minha vida, por que não tem problema comigo? Você questiona Deus também? Quando está tudo fluindo, você questiona? Você faz igual quando tem problema, você coloca Deus lá na parede e fica perguntando, por que Deus? Por que o Senhor está permitindo isso acontecer comigo? Por que o Senhor está permitindo isso acontecer na minha casa? Não, faça isso não. Não fique procurando explicações para essa situação. As explicações nem sempre vão vir. Abraão, ele tinha certeza de uma coisa. Deus tinha feito uma promessa para ele. Lá em Gênesis, está em Gênesis 22, vai lá em Gênesis 21. Gênesis 21, lá no versículo de número 12. Gênesis 21, 12. Amém. Fácil, né, irmão? Você está no 22, se não achar o 21, tá difícil aí. Vamos aí, irmão, ajuda aí. Só ouvi um amém até agora. Amém. Verso 12 diz assim: disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela disser, porque Isaque será chamado a tua descendência. Os irmãos sabem que Abraão teve um filho antes de Isaque, mas ele não era o filho da promessa, que não nasceu de Sara, que foi Ismael.
Ele tentou fazer o negócio pela força do braço. Deus falou, eu não te falei que ia dar um filho com ela. Com Agar. Eu falei que ia te dar um filho com Sara. Mas Sara já passou da idade. Não, eu não falei que era. O homem, né? Até o resto da vida. A mulher tem a sua idade. E Deus falou assim, mas se é milagre, é com Sara. E aqui, Deus tinha falado para ele, você pode dispensar Agar, ela vai levar Ismael, e que isso não te pareça mal. Porque aquele que vai te dar descendência é Isaac. Ele é o filho da promessa. Irmão, você tem que confiar muito. Lá em Hebreus 11, se você for muito rápido, eu vou esperar, já esperei demais. Verso 11 e 17 diz assim, escuta comigo. Pela fé, Abraão, quando Abraão foi posto à prova, ele ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele a quem ele acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a sua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde figuradamente o recobrou. Então, aqui, quando Deus fala a respeito de Abraão, lá nos Heróis da Fé, fala assim que Abraão, ele creu em Deus. Abraão creu. Deus falou assim, me dá o seu filho. Eu ainda não sou pai, não. Mas você que é pai, você que é mãe, imagina só, Deus pede o seu filho, até então você não questiona nada, mas você vai ter que caminhar para levar o seu filho lá para o monte. Quantos dias que eles andaram, irmão? 3 dias. Irmão, nesses 3 dias, quantas vezes será que Abraão pode ter pensado em correr? Não, eu vou voltar. Imagina a cabeça de Sara. Teve um filho lá para os 90 anos. Sabia que era um milagre. Sara ficou em casa. Mas Abraão está andando no caminho lá. Durante 3 dias. Ele caminha, olha para os 2 servos, olha para o jumentinho e olha para o filho. E lembra de uma coisa. Deus me pediu o garoto. Deus me pediu esse rapaz. Eu vou ter que levar esse rapaz para sacrificar. E ele está lá com o fogo, com o cutelo e com as lenhas. E durante 3 dias, irmão, a cabeça desse homem está lá, sendo colocado à prova. Ele está sendo colocado à prova. Mas em nenhum momento da palavra de Deus diz que ele questiona e pede explicações para Deus. O que nós queremos de Deus é só explicação. Deus me explique. Deus não tem obrigação nenhuma de explicar nada para você. Se você não entendeu, eu repito. Deus não tem obrigação nenhuma. E por isso Ele é Deus. Por isso Ele está no alto e sublime trono. Ele não deve explicação aos homens. Ele não deve explicação a nós. Mas mesmo assim, Ele tinha dado uma promessa para Abraão. O que nós temos que querer, irmão, é só confiar nas promessas de Deus. Confiar naquilo que Ele nos prometeu, naquilo que nós temos certeza de dentro do nosso coração. Deus tinha prometido a Abraão uma coisa. Falou, Abraão, esse teu filho é o filho da promessa. Desse aí será chamada a sua descendência. E depois que Deus diz que a descendência vem lá de Isaac, Deus fala, agora eu quero Isaac. Me dê Isaac. Mas me dê Isaac. Eu quero Isaac. Mas por que ele foi para levar Isaac? Assim. O texto diz, andou 3 dias. Para nós parece a coisa mais fácil do mundo. Mas no caminho ele não retrucou, no caminho ele não reclamou. Por quê? Diz a palavra de Deus que ele confiava na promessa de Deus. Que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac até dos mortos.
Deus prometeu que esse garoto aqui que vai ser a minha descendência, Deus está mandando eu sacrificar, é ele que vai ressuscitar. O que Deus vai fazer, eu não sei. Ele vai dar um jeito aí. Se vira, Deus. Você prometeu? Agora eu pergunto para o seu irmão, se você confia nas promessas de Deus? Se ele deu pelo menos um amém, tudo bem. Se ele der um amém aí, confia ou não confia? Pergunte, você confia nas promessas de Deus? Ele deu um amém agora? Se ele deu um amém atrasado, também não vale mais não. Tinha que ser na primeira. Outra coisa, irmão, para que nós possamos vencer as nossas provas, além de confiar na promessa e não ficar pedindo explicação, é depender totalmente da provisão de Deus. Lá no versículo de número 14 que nós lemos, antes, vamos ler o versículo de número 13. Diz assim: tendo Abraão erguido os olhos, ele viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres. O que aquele bendito único cordeiro está fazendo ali? Diz que tinha uma manada lá, irmão. Diz que tinha 10 cordeiros ali. 20. Quantos cordeiros tinha lá, irmão? Um cordeiro ficou preso naquele lugar. Não é incrível, irmão? Quando Abraão vai sacrificar o filho, Deus fala não. Abraão olha, levanta os olhos e ele vê o que preso lá pelo chifre? Um cordeiro. Falou, o sacrifício está aqui. Deus proveu o sacrifício. Ele é Jeová Jiré. Ele é o nosso Deus provedor. E a nossa confiança tem que estar nele. Tem que estar na provisão dele. Ele vai nos prover. Ele vai nos prover no dia da prova. Porque olha aqui, irmão. Se ele permitiu você entrar na prova, ele é quem vai dar os meios para que você seja sustentado na prova. Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. A palavra dele diz em 1 Coríntios 10, ele não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Se você for provado, junto da prova vem a provisão. Essa é a certeza que a prova, ela vem de Deus. Ela vê a prova. Eu estou sendo provado. O que Deus quer de mim aqui nessa prova? Deus quer me aperfeiçoar. Deus quer purificar minha fé. Deus quer alargar as minhas fronteiras. Eu sendo provado aqui, eu sei de uma coisa. A provisão, ela vem de Deus. Quantas vezes Deus já te surpreendeu, irmão? Naquela hora, aos 47 do segundo tempo, você já está falando aqui, Senhor, eu entrego o Espírito. Não sei mais o que fazer. Deus fala, por que tanto desespero? Está aqui a provisão, meu filho, aqui. Você levanta os olhos, você vê o cordeiro amarrado, preso ali pelos dias. Você fala, isso aqui é um milagre de Deus. E quantas experiências, irmão, você pode passar com Deus, se no dia da prova você procurar por Deus, receber a provisão do Senhor e falar que isso aqui é um milagre. Essa provisão aqui é um grande milagre do Senhor. Agora, quem é que experimenta do milagre? Quem é que experimenta da provisão? É aquele que no dia da prova confia inteiramente no Senhor. E como isso muitas vezes é difícil para nós, irmãos. Passar lá pela prova, confiando na provisão. Porque Abraão, ele tinha certeza que o filho dele voltaria de lá. Ele deixa os 2 servos e diz assim, fica aqui, nós vamos adorar a Deus, daqui a pouco a gente volta. Versículo de número 5. Então disse aos seus servos, esperai com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado,
voltaremos, não é voltarei. Ele não falou eu vou voltar, eu voltarei, não. Nós voltaremos. Ele sabia, a provisão de Deus vai chegar. Como? Aí não é comigo, aí é com ele. Ele vai preparar o cordeiro. Deus vai preparar o cordeiro para você, irmão. Escuta isso aqui. Receba isso no seu coração. No dia da prova, Deus vai mandar um cordeiro. Deus manda o cordeiro. Naquela hora do maior desespero de um pai, olha para aquela situação. Deus mandou o cordeiro. Não será diferente para nós também. Na hora das nossas mais difíceis provas, nas nossas mais difíceis situações, Deus enviará o cordeiro. Uma outra coisa, nas provações, procure glorificar ao Senhor. Na hora da provação, o que a gente fica... Qual que é a primeira coisa que a gente procura na hora da prova, irmão? Uma saída. Como que eu saio dessa situação? Qual a fuga? Qual que é a porta mais perto? Qual que é o melhor atalho que eu posso pegar para sair dessa prova? Qual que é a forma mais fácil de eu resolver essa situação? É o que nós procuramos, não é verdade? Ou eu sou o único doido aqui? Eu quero sair mais rápido da situação difícil, não é verdade? Agora, na hora da prova, procure a forma de glorificar a Deus. Como Deus pode ser glorificado através dessa situação? Como Deus pode ser engrandecido através dessa situação? Quando Abraão desceu daquele monte, ele não era mais a mesma pessoa. Quando Isaac desceu daquele monte, Isaac não era mais a mesma pessoa. Lembra que eu falei para vocês que Abraão já tinha mais de 100 anos. Isaac era mais forte que ele, irmão. Isaac podia falar, sacrificar eu? Sacrificar o senhor que já está aí quase lá? Tenho muito para viver ainda. O senhor já está aí quase no bico do corpo e eu que tenho que se sacrificar? Então... Eu achei um paralelo muito legal na palavra de Deus entre Abraão e Deus, entre Isaac e Jesus. Que primeiro, tanto Isaac como Jesus, eles foram obedientes até a morte. Jesus podia chegar lá e falar, eu morrer? Não, mata todo mundo aí, ó. Manda o dilúvio parte 2, sei lá, mas não tem nada a ver com isso não. Mas Jesus, como diz a palavra de Deus em Filipenses, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Isaac foi obediente até a quase morte. Ele foi obediente, foi levado até lá, deitou lá sobre a lenha, foi amarrado pelo pai. Na hora do sacrifício, até o momento do anjo bradar do céu, ele foi obediente ao Pai. Tanto Jesus como Isaac. Tanto Abraão como Deus não poupou seu único filho. Diz a palavra de Deus, Romanos 8,32, que aquele que não poupou o seu único filho, não nos negará bem algum. Abraão tinha um. Porque Ismael já tinha ido embora com Agar. Só tinha ele. Só tinha o filho da promessa. Seu filho. Você vê que quando Deus fala e ressalta 3 vezes, teu filho, o teu único filho, a quem amas. É isso que eu quero. Não faça nenhum mal ao teu filho, teu único filho. Porque você não me negou o teu filho, o teu único filho. Assim, Deus, assim como Abraão, não negou o seu bem maior, que é o seu único filho. E assim como o cordeiro foi sacrificado lá no monte, assim Jesus, como diz na palavra, ele foi sacrificado. A diferença é que Jesus é o sacrifício perfeito. E ele ao 3º dia também ressuscitou. E por último, lá em Gênesis 22, versículo de número 15, que eu quero ler com os irmãos em diante, diz assim:
Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. Na nossa prova, irmão, o que nós temos que fazer é olhar para frente, para o que Deus tem para mim e o que Deus tem para você. Na hora da prova, muitas vezes o que nós queremos fazer é correr, é recuar, é fugir. Mas na hora da prova, irmãos, na hora da prova, olhe para frente. Abraão sabia que Deus tinha um propósito, uma promessa para ele. E ele continuou seguindo. Na hora da prova, muitas pessoas desanimam. Na hora da prova, muitas pessoas abandonam a Deus. Muitas pessoas, na hora da prova, questionam a própria fé. Questionam a Deus, se Deus existe, por que isso acontece? Se Deus existe, por que isso está acontecendo comigo? Porque na hora da prova, cada um sabe onde o seu calo aperta. Na hora da prova, continue crendo na promessa que Ele fez para você. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos, irmão. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez.